No ar, mais uma edição do nosso Tropicast. Bárbara Vita, presente nossa convidada. Ana Murakawa. Falei corretamente seu nome. Muito bem. Gente, eu tava treinando. Ela tava... Pra chegar aqui, eu tava... Ana Murakawa. Murakawa. Não, nunca vi mais lindo. Vocês estão de Ah, parabéns. que bonitinho. Mas a gente tava falando aqui fora do ar. Seu nome é japonês. Meu nome Mas japonês. você é ruiva? Eu sou ruiva, Você sim. É uma também é. mistureba. Nossa, meu Deus, eu sou ruiva, Ana. Ela pinta o cabelo, Não. mas ela é ruiva, naturalmente Não. é ruiva. Eu tenho cabelo da cor de Olha. seu, Fabinho. Eu fiquei sabendo a que original, eu pinto. O a original, loiro- é, porque o assim não tá original. igual o Fiquei meu. sabendo Meu que o Deus. Fabinho gosta de causar polêmicas. Gosta. Esse gosta. Ó, já vou te pedir desculpa antecipada, porque o que ele mais faz é fazer piada sem graça, que ele racha o bico. O Guma dá muita risada e eu fico passando vergonha. Vai falar assim, Mas na graça- verdade, eu sou assim também. Também, né? É que ela ainda tá tímida, começou agora, né? Mas a gente Eu rio das botou, minhas próprias a gente piadas. botou no seu café um pouquinho de conhaque, Ah, entendi. Ah, Então, é. já pra... Pra pra soltar. soltar. Que tá pouco calor em São Paulo, né? Pouco Então, calor. Demais. Tá quanto agora? Você sabe a temperatura? Deixa eu dar uma agora? olhada, estamos Quantos são gravando, né, o Tropicast, de repente você vai estar assistindo e vai estar frio, mas É. hoje durante a gravação nós temos 30 graus lá fora. Que beleza. Aqui, graças a Deus, tem ar-condicionado, né? Tá sim, tudo certo. a gente tá bem. Tá gostosinho. Então, o conhaque é bem... Violinista e reconhecido internacionalmente, que chique, né? Muito chique. Exato, E eu muito vi, diferente. a gente foi pesquisar, lógico, né? Puxamos a sua capivara, claro. E eu vi Nunca que tinha você- ouvido essa expressão. É, Puxar a então, capivara? é coisa de polícia. Puxar a capivara, exatamente. Né? É linguagem Puxar policial. a- A ficha. Menina, Nas a horas ficha vagas criminal. eu sou o polícia. que vocês descobriram? Descobri Olha. que você começou muito novinha no violino, né? Como é que foi Sim. seu início? Olha, que antítese. Todo mundo da área da música me falou que eu comecei muito tarde. Mas Sério? eu comecei aos 13 anos, Isso é tarde? muito tarde. É. Pra Caramba! se tornar uma profissional, nossa, hoje em dia, os países que mais lideram com músicos, né, Uhum. de nível altíssimo, são os asiáticos, a China, Uhum. e as crianças começam a tocar com 2, 3, 4 anos de idade. Meu Deus do céu. Então, Eu comi quando a você terra começa 2 com anos de idade. 13, E com 13 também. então Vale aquele violãozinho de brinquedo? Eu tinha Não, quando tinha né? 3 anos. Vale aquele lá? Eu tocava depende. também. Se Tacava você na cabeça da tocava, minha vale tudo. Não tocava nada. Achava que tocava. Mas essa questão, nossa, foi muito importante durante Uhum. a minha carreira, porque eu comecei tarde, acreditei que eu comecei tarde, só que eu não podia deixar isso me parar. Então, me fez estudar muito mais ainda, porque eu ficava pensando, lembra do chinesinho lá que começou com Que ele 2 anos começou de com dois. idade. Ele tá Tem 10 que anos na minha estudar. frente. Exatamente, Uhum. tem que estudar mais, tem que estudar mais. E quando você começou com pré-adolescente mesmo, você já tinha intenção de virar Não. isso como profissão? Esse pensamento veio bem depois. Uhum. Eu comecei com 13 anos Uhum. e, na verdade, foi uma coisa mais espontânea. Eu gostava de cantar no chuveiro. Uhum. Minha família sabia que eu tinha um pouco de aptidão musical. A gente Uhum. veio de uma família muito humilde. E aí, um dia, o meu tio, que trabalhava na prefeitura de Osasco como professor de teatro, ele falou, olha, tem um projeto Tá. que ensina música. Você não quer ir lá conhecer? Uhum. E aí, fomos lá, eu e meu irmão, Da prefeitura mesmo. do governo do estado de São Tá, Paulo, mas vocês são de Osasco. de Osasco. Uhum. E aí eu cheguei lá no projeto, tinha uma bancada cheia de instrumentos. E a moça que tava fazendo inscrição, tipo, que instrumento que você vai querer tocar? E aí eu, qual será? Então eu ainda Não conhecia fiquei, nada, não, assim. fiquei um tempinho observando. Uhum. Eu ainda lembro que eu tinha achado a flauta transversal super brilhante. Então minha Ah. cabeça de 13 anos, nossa, Eu ela quero brilha. mais brilhante. Mas o que realmente me conectou, encantou meu coração foi o violino. Meu irmão começou cavaquinho na época. Nossa, que legal também, hein? Japonês, tocando cavaquinho. Então, Diferente. ele desistiu e eu continuei. Na Uhum. verdade, eu me encontrei ali no violino, porque é uma dessas coisas que eu jamais saberia que eu era completamente apaixonada pelo instrumento se eu não tivesse tido essa abertura para conhecer o instrumento, né? Uhum. Demais. E abriu várias portas no âmbito da cultura, da educação, de realmente entender o que é a Uhum. música. Então eu me sinto muito sortuda por ter tido essa oportunidade. Que demais. Entendi. E aí você aprendia lá? Você tinha aula? Sim, eu tinha Ou aula você no... aprendeu sozinha?
Não. Autodidata. Não, porque nem violino eu tinha. Eu ia lá no projeto, né? Ah. Estudava só quando eu tava no projeto mesmo. E aí lá no projeto as aulas eram em grupo, então a gente já tinha aquela formação de orquestra, então era muito bom também Que legal. pelo lado social. Aham. Eram várias idades, então eu lembro que eu tava nessa época meio nerd, meio não, nem sempre fui muito nerd. E aí a gente falava sobre física e sobre... Vamos conversar Nossa. agora sobre Beethoven, e Nossa, Imagina que essa menina na chique. escola. É, Nota eu mais era- baixa era 9.9. Não, Parece sabe que escola eu de tenho... samba. Eu tenho uma história Apuração. dessas, gente. Eu, na 5ª série, Ah, tirei 10 em todas as matérias, em todos os bimestres, com exceção no último bimestre, em matemática, que eu tirei. Meu professor me deu 9,75 na última prova. E aí você entrou em Ai, meu depressão. Deus, por que não E arredondou? ele escreveu, nunca vou me esquecer. Ele falou assim: é pra você entender que você não é perfeita. E aí eu fiquei com tudo 10 e depois 9,9. Aí você entrou em depressão. Eu chorei. Foi o- Muito. Nossa. Muito. Rapaz, se eu mostrar meu boletim pra você. Eu chorei. Mas Eu não saía do 7. Meu era o 7. 7. Eu era 3. 2. não. Aí minha mãe, estúdio. Aí eu entendi estúdio. E vim pra rádio. Aí Ah, esqueci da entendi. escola. Eu falei da piadinha, ele já Não, essa foi começou. boa. Essa foi boa. Viu? É porque Viu? você não tá ouvindo isso há Só 6 começou. anos. Ô, Ana, vamos dar uma interrompida aqui no nosso papo pra gente continuar daqui a pouco, mas pro pessoal que não te conhece ainda, ver o que é que você faz, porque É. você não toca violino de uma forma convencional. Tem a formação de orquestra, claro, mas você ficou famosa, assim, na internet por outras coisas que você toca, Sim. né? Você pode fazer uma palhinha pra nós? Com certeza. A gente ama Só música preciso abrir o violino. aqui, tá? Então Fica à vai. vontade. Ó, não adianta falar. Não vai editar. Você vai editar, Guma, abrindo o Claro violino? que vai editar, não? Não, Ai, meu Deus. Oi, Guma não edita nada. Caramba, Nem adianta tadinha. pedir mais. é. Calma, então Mas- eu tenho um processo aqui pra Vai. abrir o instrumento. Ah, tem um processo. Processo Primeiro pra abrir que o ele instrumento. é fechado com código. Fechado Sério? com código? É, porque você, né, você já vai falar sobre isso, você mora fora do Brasil, Viaja o mundo e você todo. despacha esse violino ou você leva ele dentro da cabine do Não, avião? sempre dentro. Com da você. cabine comigo. Mesmo assim com código? Claro. É pro Jobs não pegar. Qual é o código? Qual que é o código? É pro próprio primo dela não encostar É. a mão. Obrigado, já vamos agradecer, né, o Fernando Jobs. Fernando Meu Jobs. Segue primo. ele nas redes, é um cara que manja muito de TI, tecnologia, pá. Aparece aí, da, primo. da Ana. Aparece aí, meu, vem. Vem, Jobs, dá um tchauzinho. Essa aqui, Aqui, ó. ou qualquer Então, um. aqui. Jobs. Fala do Também. fala do que você fala no seu Insta. Dicas de tecnologia para facilitar o seu dia e te ajudar a economizar. Ó, eu Fernando conheci, Jobs. eu conheci o Jobs no Me Poupe, inclusive, Isso, né? pô, Natália dá pra pessoas Arcuri. economizar, aprender a economizar? Tá investindo? Eu tô lá, Ih, deu chegando uma lá. Eu tô engajada. chegando lá. Um Ela dia, tá. um dia. E o Jobs era meu ouvinte na rádio, na Tropical, há quantos Nossa, anos? 20 anos várias atrás. histórias aqui, ó, com o Fabinho aí, ó, nossa senhora. O futuro, inclusive, me condena aí, ó, das histórias aqui com Futuro? o Futuro ou ou passado? passado. Meu passado. Deus, olha já tá só. ó, ele já tá condenando até o futuro, que nem chegou ainda. Imagina o passado. Você é louco, né? Jesus tá vendo. Muito bom. Pronto. Bom, gente, Vamos lá. Abriu. vamos afinar o violino primeiro. Olha que legal. É bonito demais, né? Alguma tá arrepiada ali que eu sei. Bom, uma das primeiras músicas que eu gravei, Uhum. fora do que é convencional, foi uma música que causou um rebuliço na comunidade clássica e erudita. Sério? Muita gente chegou até fazer hate, falando, estudou com os melhores professores do mundo pra isso, não sei das contas. É? Mas eu tenho um propósito no meu coração, né? Que é realmente de levar o instrumento pra mais pessoas, pra um público mais diverso. Uhum. Eu sei o quão a minha vida foi tocada pela oportunidade de conhecer não só o violino, eu conheci outras coisas. Sim. E eu pensei, como é que eu vou conversar com uma pessoa que nunca viu um violino na vida e falar, vamos escutar Mozart? Não tem como, assim, sabe? É uma muito realidade fora bem da distante, realidade. né? Mas como é que a gente pode aproximar? Uhum. E aí eu gravei essa música aqui.
Eu preciso aceitar que não dá Comigo, ei! E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar seu coração? Vai, Fabinho! Eu sei que te amo. Tá tímido? Não, é porque eu sou péssimo cantando, eu sei disso. Gente, A Bárbara também, mas ela não sabe. eu Alguém não tem que tenho... falar Gente, pra ela. eu arrepiei. Demais. Arrepiei. Sensacional. Obrigada. Incrível. E aí Então, você eu- começou a fazer essas gravações como um propósito, então. Sim, porque eu acredito, bom, eu tenho PhD em música e no meu PhD foi sobre aprender como aprender. Então eu entendi muito sobre neurologia, psicologia, pedagogia. E uma coisa que eu estudei Legal. muito é como a gente realmente se conecta, como que é a psicologia das coisas. E a gente sabe que a gente é atraído por aquilo que é familiar. Então, vocês provavelmente já tiveram uma ocasião onde vocês ouviram uma música na rádio e falaram, cara, que música chata. Uhum. Aí depois vai ouvindo, vai tocando, e você vai falar, vai, é ok. Daqui a pouco Aí você daqui tá a pouco você já tá amando. até É dançando o poder do e... rádio, né? A massificação. Meu pai fala que a música tem 2 sons. O primeiro som, quando você ouve a primeira vez a música. E o segundo som, quando ela entra na sua cabeça, você passa a gostar da música ou não gostar. É, Ou não isso que a Ana tá agora, exatamente. ó. Mas a maior parte das pessoas agora, você vê que tá tudo mesmo que no mesmo nível. Porque é aquela coisa de exposição. Acontece com carro, com roupa. Tipo, quantas vezes você vê uma pessoa, sei lá, quando entrou a moda do cropped. Uhum. Eu lembro que quando eu vi pela primeira vez, eu falei Não assim, tá gostou. faltando um pedaço da roupa ali. E agora? O que aconteceu? Mas aí você vai se acostumando, vai se adaptando. E assim é a moda. Assim é tudo que é tangível que a gente vai construindo na sociedade, né? E a música é assim também. E eu pensei, ok, como é que eu posso dar mais abertura pro violino? Fazer o violino se tornar mais familiar Uhum. se as pessoas elas não estão procurando essas coisas. Então é muito diferente você ouvir evidências no violino. Uhum. Tipo, você provavelmente vai ouvir com mais frequência nesse começo do que você ouvir um Bach, um Beethoven, alguma coisa assim. E a partir de então, depois que o violino já se torna um pouco mais familiar, aí a gente pode conversar e falar, olha, você já ouviu isso aqui? Uhum. Já ouviu aquilo ali? É Então, um jeito de fazer a música erudita também ser muito mais abrangente, né? Com Começando certeza. fora dela. e tem muita Que gente legal. que não tem essa ciência, tipo, até hoje, não sei se as pessoas mentiram pra mim ou não, não teve uma única vez que eu toquei e as pessoas falaram, nossa, que feio, sabe? Odeio. Não tem como. Talvez as pessoas sejam muito legais, mas... Duvido. Eu arrepiei, Também. né? Mas o violino tem uma coisa, assim, que é mágica, né? A música tem esse poder e a gente sabe que isso faz centenas de anos. Uhum. E como trazer essa beleza, sabe? O belo pras pessoas de uma forma que seja mais natural, Sim. sabe? Uhum. Então, às vezes eu fico pensando, poxa, eu recebo muitas mensagens de pessoas do norte e do nordeste, por exemplo. Uhum. E às vezes até mensagem de voz. Uhum. E aí eu lembro muito de um caso, tipo, Dona Maria, que pediu pra filha dela mandar mensagem, e a filha dela mandou uma mensagem. Não vou nem tentar imitar o sotaque, ainda mais. Minha mãe é pernambucana, se ouviu falando um sotaque errado, já era. Mas Ela tá com a falando. chinela em casa. Vai. Percata. Mas a filha falando assim, menina, você não acredita porque eu coloquei o seu álbum de Natal pra minha mãe ouvir e ela falou, que zumbido é esse? Desliga isso. E ela disse que deixou tocando e que passou uns dias ela falou assim, menina, agora eu não aguento mais que minha mãe só quer ouvir isso. Olha. Então ela tipo assim, Ela foi acostumando o ouvido. o que não é Acostumou, familiar e Uhum. depois você vai começando a apreciar de pouquinho a pouquinho, sabe? sensacional. Então Muito bom.
É muito legal, muito legal. E é mesmo. legal isso, né? Essa preocupação, porque a gente, por exemplo, eu não tive nenhum contato com música erudita na minha vida. Eu cheguei na faculdade e aí a gente vai passeando por referências e tudo, você começa a entender um pouco mais, mas muito raso ainda se você não tem um norte para aquilo, né? Se você Sim. não tem algo que vai te fazer, sei lá, um trabalho, alguma coisa que vá mexer com isso. Mas a música erudita, ela é fora do popular, né? Com certeza. E é uma pena, porque quando você começa a pesquisar a história da música e o que esses compositores e os instrumentos super bem trabalhados e tudo mais, é uma riqueza de detalhes tão grande, né? Você não Sim. consegue ficar indiferente a um violino Uhum. tocando, uma orquestra tocando, mesmo que você a primeiro momento diga que não gosta. É né? porque hoje em dia existe... Ixi, como eu vou falar isso? Tem que medir as palavras. Sem ser cancelada. Sem ser cancelada. Existe uma manipulação em massa, querendo ou não. Então, as pessoas, elas criam as músicas não com o objetivo de criar uma coisa artística que vá sobreviver à fábrica do tempo, mas com o sentido de vender. Uhum. O que vai vender mais? Então, passaram-se a dissipar os elementos que compõem a música, né? Porque a Uhum. música precisa do ritmo, da melodia, da harmonia, das dinâmicas. Uhum. E o nosso lado mais primitivo, ele apela para esse lado mais rítmico, mais sensual, mais sexual. Então, se você prestar atenção nas músicas de hoje em dia, são poucas melodias, tipo, Uhum. a maior parte das coisas se repetem, Uhum. é muito Muito rítmico simples, né? e é mais sensual. Então, você não consegue ficar parado Uhum. e é um apelo mais... Pro corpo mesmo. Exato. Uhum. Então, menos intelectual e muito mais o corpo Físico ali, o físico, essa sensação. Uhum. E vende. Uhum. Então, é mais entretenimento do que arte em si. Olha só. E eu que não tô legal. falando que isso é certo ou errado. É o que Uhum. acontece. É o que vende, né? É o que é, né? É E o olha que é. só, a gente, né, porque o Tropicast, pra você que caiu aí de paraquedas no YouTube, esse Tropicast é da Rádio Tropical FM de São Paulo. Nós somos uma rádio popular. Sim. Então a gente toca o que o povo tá ouvindo mesmo. Uhum. Mas aí, quando os artistas vêm aqui pra conversar com a gente, até as pessoas que estão no mainstream, né, que Os são mais populares. os mais populares e tudo mais, eles vêm aqui no Tropicast e já tem um movimento dos próprios artistas estarem tentando sair dessa linha de só fazer a música do TikTok. É. Sim. Porque A música cansou, da né? dancinha, né? Pro é artista, descartável, né? Exatamente, pro artista isso não faz com que a sua música, a sua arte, como você disse, passe a barreira do tempo. Exatamente. E eles já têm percebido Morre, isso aí também. vem outro, e outro, e outro, e outro, porque a internet o rádio, ele não tem a velocidade da internet. Né? É. A internet é tudo muito... Os Exatamente. caras lançam música todos os dias. E a gente conversa aqui com a galera do sertanejo, a galera do pagode, o pessoal que tá realmente na crista No da hype. onda. Sim. Exatamente. É. E eles já estão fazendo um movimento contrário de começar a prestar atenção mais Que no que interessante. não é tão físico, sabe? Sim. E é bem bacana que você também tenha isso como propósito. Tem E essa poesia, tem preocupação. tudo, né? Uhum. No final das contas, é o que torna a gente humanos, né? Esse Sim. lado artístico também, é esse lado da gente poder se expressar. Infelizmente, ou felizmente, a gente tá numa cultura onde é capitalismo, né? O dinheiro Uhum. tá ali. Então, muita gente acaba indo pelo que vai fazer sucesso, ao invés do que Do que realmente é a arte dele, né? é. Uhum. E eu entendo os dois lados. Uhum. Não tá errado, né? A gente não tava aqui Não. pra falar que tá errado. Tá falando que esse movimento foi muito... E eu não posso nem ser hipócrita. Tô gravando várias coisas populares. Sim. Porque eu entendi que é um meio da gente se comunicar. Então, Uhum. pra fazer uma mudança, não vai ser da noite pro dia. Tem que ser aos poucos, sabe? Uhum. Então, a gente tem que realmente analisar o que tá sendo consumido, o que é popular, o que as pessoas estão gostando e aceitando. Uhum. E a partir de então, começar a apresentar outras coisas. Mas não tem como jogar a goela abaixo, assim. É tipo... E hoje você mora fora do Brasil. Sim. Queria que você contasse como é que foi, como que surgiu essa... Tem Partiu várias de você. histórias aí, Ai, né? meu Deus. Olha, história é o que não falta. Quanto tempo a gente tem? Então conta pra gente que a gente tá aqui pra te ouvir. Meu Deus, olha.
Só pra recapitular, você começou num projeto do governo. Eu comecei num Governo do projeto. estado. Não tinha nenhum tipo de incentivo de família que já tocava, Não. ou esse tipo de coisa. Eu sou um pouco louca, talvez. Mas quando eu comecei violino, né, eu descobri essa grande paixão. E foi o maior desafio da minha vida. Eu acho que eu cresci um pouco com essa questão, sabe, do perfeccionismo. E o violino é uma coisa que não tinha isso de eu conseguir tirar 10, por exemplo. Até hoje eu tenho que estudar horas e horas e horas pra conseguir fazer acontecer. E eu, mas que coisa é essa, né? Que é Ninguém isso? me dá uma nota. Não, que não tem como desvendar, assim. Não é uma coisa que se você sentar ali e Tem uma parar... fórmula. Não tem uma forma, é uma arte constante. E eu fiquei muito intrigada. E eu falei assim, quer saber de uma coisa? Quero estudar violino. Quero ser violinista. E aí, com 15 anos, tem essa minha primeira história, que talvez seja uma história louca também. Eu nem conto ela tanto, mas eu consegui o meu primeiro emprego em orquestra. Com 15 anos. Que foi em um outro instituto, o Instituto Bacarelli, que fica em Heliópolis. Então, eu morava em Osasco. Ia pra Heliópolis. Ia pra Heliópolis. Os ensaios eram às 7 da manhã, às vezes. Os ensaios de naipe. Eu lembro que eu saía de casa às 4 da manhã. Mas pra eu conseguir esse emprego... que tá o X da questão. Eu estudava... Tava na escola. Estudava de manhã. Os ensaios do Bacarelli eram de manhã. E eu precisava fazer a prova pra entrar na orquestra, né? Pois eu falei pra minha mãe que eu já tinha entrado, que eu tinha passado, que eu tinha conseguido emprego e que eu precisava urgentemente mudar o horário da minha escola pra noite. Precisava arranjar uma escola que eu pudesse estudar à noite, porque eu ia tocar na orquestra de manhã. Olha, pela fé. Ou não? Pela você fé. meteu o louco mesmo? Não, meti o louco e falei assim... E acreditava, Ou você acreditava? que você ia ser aprovada, que você ia ser Só que, gente, contratada. eu tinha estudado no projeto, só no projeto até então. Dentro do projeto, eu era muito boa. Só que eu não sabia como era o mundo lá fora. Saiu da sua bolha. Exatamente. E é aquela história, né? Às vezes eu desconfio muito das pessoas que acham que são muito boas, porque eu acho que conforme vai passando o tempo, você tem um pouco mais dessa visão socrática, né? Tipo, só sei que nada sei. Na época, eu achava que eu era o máximo. Então, era tipo, já era um alerta vermelho. Alertinha ali. Enfim, consegui convencer minha mãe, mudei de escola. E aí, eu acho que uma semana depois, eu tinha a prova da orquestra. Fui lá fazer a prova. E aí, quando eu fui tocar, eu lembro que eu tava tão nervosa, porque, querendo ou não, minha mãe ia me matar se ela descobrisse. Ela te mudou de escola Exatamente. E eu tava tão nervosa e eu toquei tão mal, mas tão mal, que geralmente geralmente não, sempre, né? O resultado desses testes são dados depois. Tipo, depois sai uma lista com quem foi aprovado, que o maestro olhou pra minha cara e ele, tipo... Não rolou. Sabe que não dá, né? Aí eu... Então, só que eu era tão ignorante, eu não sabia que eu tava falando com um maestro X famoso e não sei das quantas. Eu falei assim, não, senhor, não tá entendendo. Eu vou tocar na sua orquestra, porque eu já fiz minha mãe me mudar de escola e não sei o que, não tem outra alternativa. Minha mãe vai me matar, não sei o que. Não tem, Foi conversar com o cara. E aí, eu acho que eu fiquei insistindo ali. Olha, na minha cabeça parecia uma eternidade, mas deve ter sido uns 5 minutos. Na minha cabeça, eu achei que eu fiquei ali uns 20 minutos implorando pro cara. Até que ele falou assim, menina... Tá bom, vamos fazer um acordo. Você vai sair daqui. Semana que vem, você volta, mas você tem que estar tocando isso. Aí, na época, ele me passou um concerto do Haydn, o último movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven e a abertura do Guarani, pra tocar do Carlos Gomes. Coisas super difíceis no violino. Não sabia tocar. Que eu não sabia tocar. Mas eu falei assim, meu filho... Eu vou tocar. É agora. Estudei como nunca. E aí voltei na semana seguinte. A sua mãe falando, e aí, filha, como foi o Tá trabalho? tudo ótimo, tá tudo lindo, maravilhoso. Dá um filme isso aí. Tá maravilhoso. E aí, estudei como nunca, voltei. E aí, quando eu toquei... O maestro olhou pra minha cara, tipo, surpreso. E eu acho que, é claro, não foi perfeito em uma semana. Mas o progresso foi tão grande. E ele viu
O quanto você se dedicou. que eu realmente queria. Não, ele entendeu que você tava nervosa também, falou, pô, essa menina aí é boa. Vou E trazer. eu não aceitei o não, né? Tipo, era muito fácil simplesmente Ir pra casa. ir pra casa e falar, meu, não é isso. Não aceitei o não, fui lá e aí ele, tá bom. Então, você cumpriu o prometido, bem-vindo à orquestra. E eu, Gente. aí depois O contei. pior, eu acho que foi chegar em casa e não poder falar pra sua mãe que você tava tão Tinha, feliz não, assim. não. Agora a mãe tá nada. sabendo. Você vai apanhar agora, depois de adulta. Imagina. Eu vou encontrar com ela hoje. Quando que vai ao ar o podcast? Vai depois, conta pra ela tá. hoje. Deixa ela assistir. Não, todas as minhas histórias, os meus pais só ficaram sabendo anos depois. Sério? Todas. Teve muitas que eles descobriram por lives, na TV, essas coisas assim Olha. que eu... Não contava. Imagina. Fazia a Serena. Claro. Ai, tá ótimo. É muito bom trabalhar com isso. Amor, maravilhoso. Eu Suando frio. sou fina. Passei em primeiro lugar. Nossa, gente. E aí, eu entrei na orquestra em pouco tempo. Eu comecei sentando lá no fundo da orquestra. Em pouco tempo já tava sentando lá na frente. Tipo, Tem isso? alcancei. Quem tá mais profundo tem. depende da orquestra. Ah, é? Em muitas Porque tem orquestras. diferença? Então, porque ela É. falou que começou sentando lá pro fundo, então. tem os melhores ficam diferença. na frente? Então, Então depende. explica, conta. Depende da orquestra. Ah. Nas orquestras, a gente tem o que a gente chama de naipes, né? Então, a gente tem o naipe dos violinos, tem violinos 1, violinos 2. Então, o violino 1 deve ter, talvez ali 10, 12, 14 violinistas. Mais uma vez, depende da orquestra. Aí tem a seção de violinos 2, a seção de violas, cellos, contrabaixos, as madeiras, onde ficam as flautas, clarinetes, fagote, oboé. Depois tem os metais, que aí são as trompas, trompetes, trombone, tem percussão. Então, cada um é chamado de um naipe. Nos naipes dos violinos, algumas orquestras colocam, tipo, os melhores... Eu ia falar players, os melhores... Músicos, eu ia falar músicos. tocadores, não, músicos, para sentarem na frente, mais próximos do maestro. E o violinista que senta nessa cadeira aqui, que é a cadeira mais próxima do maestro mesmo, é chamado de espala. Ele tem uma responsabilidade para com a orquestra. É como se fosse o músico representante da orquestra para se comunicar com o maestro. Caramba. Então, algumas orquestras têm o espala fixo e tem uma rotatória de onde você senta, porque... Na minha opinião, é mais difícil sentar no fundo do que sentar na frente. Porque, querendo ou não, tem o atraso do som, é mais difícil de enxergar o maestro. Então, é mais complicado, eu acredito. E tem algumas orquestras que elas meio que colocam os melhores pra sentar na frente. E aí, dependendo da sua nota nas provas, você vai sentando mais pro fundo. Hoje em dia, a maior parte das orquestras profissionais fazem um sistema rotatório. Porque aí todo mundo tem a oportunidade de sentar mais na frente. E atrás também pra ter todas as experiências. Exatamente. Sabe uma Legal. coisa que eu nunca entendi? Ah, Eu vejo o maestro, aí ele fica fazendo assim. E como que vocês entendem o que ele tá querendo dizer ali? adoro essa pergunta. Ele fica assim. Eu também nunca entendi. Entendi, mas Parece que eu, sei lá. parece que ele faz sempre o mesmo movimento. Não, vou E explicar as pra coisas vocês mudam. agora. Tipo, explica. Gente, Que esses essa dedinhos dúvida- assim, cada dedinho é um negócio. Esse Não, e aí aqui- o cara fica. Essa dúvida acho que todo mundo tem. Essa aqui é pro corte do podcast. Eu vou usar aqui como minha batuta. Então, o pauzinho que o maestro segura é uma batuta. E tem um código. Geralmente, o maestro ele vai mostrar para os músicos a questão do ritmo, do tempo, da dinâmica, da expressão. Então, tem vários fatores. A mão direita, geralmente, é a questão do tempo e do ritmo. A mão esquerda, geralmente, é a questão mais expressiva, questão de dinâmica, questão de mostrar, sabe, entradas, essas coisas assim. Então, vamos falar da mão direita. Nossa, gente. É um código. As músicas que a gente conhece, elas geralmente são escritas em 4x4, ou 3x4, ou 6x8. O que significam esses números? Deixa eu pensar uma música. Coldplay. Tan, 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 tan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso se repete. Quando você tem uma orquestra inteira, pra gente saber onde que tá o 1, pra todo mundo se alinhar,
o maestro faz um código. Então, aqui embaixo é um 1, então, como se fosse uma parede imaginária. 1, o 2 é pra cá, o 3 é pra cá, e o 4 é lá em cima. Então, não é aleatório, é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entendi. 1, 2, 3, 4. Olha! Aí, ao mesmo Eu achava tempo... que só ele tava dançando. Também. Então, se a gente tá tocando a música 4x4, Hum. tem os naipes, né? Cada naipe Uhum. tá aqui. 1, 2, 3, 4. Ele quer que os violinos toquem mais baixinho, a gente chama de piano. Aí ele diminui aqui com a mão. Mais alto. Pede pra tocar. Vou começar a prestar atenção nisso. Nossa! Vamos procurar orquestras agora neste YouTube. Você pra sabia ver. disso, né, Guma? Guma Guma sabe, sim. claro. Guma é música Aê! profissa. Guma Não é a sabe. mesma da bateria, né? A batuta é diferente da baqueta. A batuta é diferente da baqueta. Mas ela tem alguma função além... Ou é só pra mostrar mais fácil onde é que É a só mão pra dele mostrar tá? mais fácil. Na verdade, historicamente, antes a batuta era um bastão É. que se batia no chão. Até um maestro, se eu não me engano foi o Lully, não, talvez esteja errado com o nome, mas um maestro historicamente morreu de gangrena porque ele bateu, nossa, eu rindo, Jesus. Não, tá tudo bem. Já foi, ele já perdeu. Ele já vai liberar perdão. Ele bateu no pé dele, Hum? infeccionou, morreu. E aí... Mas isso há muito tempo atrás. Sim. Mas porque você não tinha antibiótico, né? Você não tinha Sim, recurso, sim. né? Caramba, mas, né, que bom. E aí foi evoluindo pra batuta que a gente tem hoje em dia, e realmente é pra essa questão, sabe? Os músicos se sentam mais longe, Conseguirem a percussão fica lá atrás, é só Uhum. pra maior visibilidade. Tem alguns maestros que, inclusive, nem usam batuta por ver. preferência Por opção. pessoal, Uhum. E aí Mas- faz com a mão mesmo? Com a mão mesmo. Com a mão, né? Então fica só com a Só mão. mexendo a mão. Que coisa! Geralmente, Demais. os maestros de coral usam só as mãos, Uhum. porque coral geralmente tem mais visibilidade, então não Uhum. precisa tanto da batuta. Mas quando é um coral e orquestra, Aí precisa, Aí porque é muita gente, é muita né? gente. Quantas pessoas mais ou menos tem pra compor uma orquestra? Ou não tem um número, assim? Uma De- quantidade? Depende da obra do compositor. Uhum. Então, tem orquestras que foram escritas para orquestras de câmara, que são orquestras menores, que historicamente eram as orquestras que os reis levavam para as cortes, sabe? Para tocar, então Uhum. precisavam caber numa sala e eram Como menores. se fossem as orquestras de ópera ou de... A orquestra de ópera é maior. Ah, Então tem a ela é orquestra maior. de câmara, a orquestra de ópera depende da ópera. Uhum. Também tem óperas que tem pouquíssimos instrumentos. Tem a orquestra sinfônica, que geralmente é maior. E na orquestra sinfônica tem compositores como Mahler, por exemplo, que chegou a pedir, sabe, 100 instrumentos. Nossa! Que, sabe, queria especificar, eu quero tantos violinos, eu quero tantos trompetes, tantos, sabe, e Uhum. aumentava o número dos instrumentos. Sim. Então, depende muito do compositor. Mahler, por exemplo, era um compositor que ele era muito preciso. Ele queria especificar Uhum. tudinho ali. E tem sabe, que seguir tem que a seguir a orientação risca. do Exatamente. compositor. Outros compositores já escreveram para orquestras mais reduzidas. Então, Depende muito. Entendi. Caramba, Você que podia coisa. tocar mais uma pra gente, Eu ia pedir né? só agora. O que mais É. você gosta de Bora. tocar? Você faz bastante sertanejo, mas você faz outros ritmos também, sim, né? vou tocar o Coldplay que a gente acabou de Ótimo. falar. Vamos ver se vocês conseguem reger. Ó, 1, 2, Vai, Meu, Fabi. que que Reis foi? da Por coordenação. que que eu fui Eu e inventar Fabi. de perguntar É. isso? Boa, pega Não, aí. eu não perguntei nada. Pega aí a sua Perguntou. batuta. Pega aí. 2, A batuta é 3, isso aqui? Eu não sei o que eu tô fazendo na real. Ela não deve estar prestando atenção na gente, porque ela tá Ainda bem. tocando certinho, ela não tá É. prestando atenção. Legal.
Nossa, Perfeito. que lindo! Sensacional. Muito legal mesmo. Mas vamos continuar falando das suas peripécias mundo afora. Sim, aí você parou na adolescência, conta. conseguiu. Como é que foi essa história de querer ir embora? Entrei nessa Entrou na orquestra. Isso. E na própria orquestra eu senti muito preconceito. Um por ser mulher e o outro por ter começado no projeto social. E eu não tinha violino na época também, então, por mais que eu tivesse ali em Heliópolis mesmo, a primeira coisa que o Spala dessa orquestra me falou foi: ai, seja muito bem-vinda, você fez teste de sofá? Oh, que isso? Sério? Vagabundo. Tinha 15 anos de Preconceito por idade. ser mulher? Por causa Tocar disso. violino? Não, Nossa, porque, tipo assim, se Não, você por entrou ser aqui, música, Ah. por ser uma pra musicista. você ter entrado aqui, você deve ter feito teste de sofá, então. Que Né? absurdo. Tipo, Olha. E E você você quando adolescente. ouvindo isso? cara, eu não sabia nem o que era isso, eu tive que ir pesquisar. E aí, Não, moça, eu sentei na cadeira. não, o que você tá falando? E aí eu percebi que podia ser muito cruel, assim, sabe? Então que eu precisava me esforçar ainda mais do que eu imaginava que eu precisava me esforçar pra não dar brecha pra ninguém, sabe? Falar besteira. Falar exatamente. O que hoje olhando pra trás é muito triste, né? Ter que pensar isso Sim. com essa idade. E aí as pessoas falavam: não, você começou muito tarde, não sei o quê. Aí Todo mundo desanimando. teve muita pressão desse lado. E aí eu pensei, bom, se passou 1 ano, 2, eu entrei em uma outra orquestra, então eu era que nem o pai do Christian, 2 empregos. Eu ia pra orquestra de manhã, outra orquestra à tarde, ia pra escola à noite, e eu falava, cara, pra eu poder realmente ser violinista, eu preciso de uma coisa que os brasileiros, assim, não são muito reconhecidos por essa habilidade, que é a disciplina. Disciplina, E porque aí- você precisava estudar fora da orquestra, né? Precisava estudar fora, e aí, eu lembro, Você tinha os 3 períodos preenchidos? Exatamente. Então, eu não tinha muito tempo. Eu estudava no intervalo da escola, eu estudava quando dava. E aí, eu fui para um festival de música clássica com a outra orquestra, que é a OCAM, Orquestra de Câmara da USP. A gente foi para Brasília. E todo o dinheiro que eu tava recebendo das orquestras, tipo, na época eu me sentia milionária, mas as bolsas que a gente recebia, acho que era tipo R$500 de cada uma. Eu guardava esse dinheiro para Olha. poder investir e ir para festivais para me aprimorar mais, sabe? Nos períodos de férias. Nossa, então era uma dedicação 100% do tempo. 100%. Aham. E aí eu comecei a conhecer mais professores e eles falaram, não, você precisa ir estudar, vem estudar comigo nos Estados Unidos, estudar ali e ali. E aí eu fui para um festival em Brasília e eu conheci uma professora da Bulgária. E aí eu falei assim, vou para Bulgária. Quando eu voltei para São Paulo, Bulgária nem é um país que a gente pensa. não, muito, eu voltei assim. decidida, porque eu pensei, a Bulgária é um país ex-comunista, União Soviética. E historicamente falando, na época da União Soviética, claro que tem toda essa parte trágica da história, Aham. mas foi a época que se produziu os melhores músicos e artistas, porque era a única forma de você sair do regime, era através das artes ou dos esportes. Então, eu Olha. ouvia histórias, né, porque depois, enfim, spoiler, fui pra Bulgária, eu ouvi as histórias de lá, das pessoas falando que as crianças começavam violino realmente também, tipo, 2, 3 anos de idade, porque tinham provas em Moscou, e dessas provas, tipo, iam fazendo uma peneira, e dali os músicos, Os sabe, melhores. poderiam ter a oportunidade de fazer concertos e conhecer. E ali Coisas eles fora. são muito conhecidos por excelência, né? Por disciplina. Sim, exatamente. Muito Naquela bom. época, e eu pensei ingenuamente, preciso dessa disciplina, não sabia o que significava na prática. E aí a questão era, eu não tinha nem violino na época, porque é uma outra história, mas eu tinha comprado um violino, tava pagando a prestação, o meu ex-professor de violino roubou meu violino. Meu Deus, que Por gente isso, doida. por isso que ela bota código Não, minha no filha, case. tá vendo? Aqui tem tudo um negócio aqui. Aí eu não tinha violino, eu não tinha passagem, não tinha, tipo assim, não tinha dinheiro pra nada. O dinheiro que eu recebia, eu tinha investido. Só uma dúvida, que eu nunca parei pra pensar nisso. Quanto custa um violino? Eu ia perguntar isso.
Porque ela Né? falou de Mas preço, eu eu falei, tava até se com ela medo tá de perguntar. parcelando, não deve ser R$100. Não, eu acho que na época eu comprei do meu professor, o violino devia custar R$4.000. Caro. Nossa. Na época. Na época. E um violino? Seu violino é top. Eu não entendo nada de violino. Ah, esse aqui não dá pra falar o preço que eu tenho amor na minha vida, né? É melhor não. É, custa Ela fez em 12. custa 5 mil. 5 Ela mil. fez em 12 É. vezes. Em algumas parcelas. É 5 mil esse aí. Né? Na verdade, tem história de como eu comprei esse violino também. Eu tô falando pra vocês, gente, história é o que não falta. Meu Deus. Você chega numa loja de instrumento e acha um violino assim, é um negócio artesanal feito pra você. Como é que funciona esse violino? Esse violino é feito à mão e foi feito em Uhum. 1878. Meu Deus, isso aí não tem nem... É imensurável. Não sei nem o que Tem nem falar Pra, sobre isso. tipo assim, Isso Ou não tem seja, preço, isso né? tem valor. exatamente. É o valor sentimental que você vai carregar isso pra sempre. Exatamente. É tipo o meu xodó, não deixo ninguém nem carregar pra mim. Fala, quer que eu te ajude carregando? Não, Não. obrigada, tá ótimo, tô acostumada. Eu ia pedir Meu pra primo tá tocar. de prova. Não, Eu ia se pedir meta pra tocar, com não isso, vou viu? mais. Não. Vou te dar um negócio na Nossa. cabeça aqui, ó. Como que chama isso aqui? Isso aí? É... Ah, não Aí eu sei. não vou nem arriscar. Eu ia falar besteira. É Espeto. a vara. É... É a vara, né? A música do Caju e Castanha. Ai, meu Deus, como que é a música? Mulher de amigo meu, é instrumento musical. Eu viro a cara e meto a vara. Deixa eu ver essa música alguma. Fabinho! É a música. Como que é? Flecha. Flecha? Não! Arco. Não, arco. Arco. Ê, Alguma Alguma fez tava assim dando pra mímica. gente, ó. É o arco. Todo mundo fala vara, né? Vara. Deve ser por causa da música, mas não é vara. Aquela Chama poesia de... Ela vem, né? arco. Ela vem falando coisas tão bonitas, aí vem eu aqui e aí desanda. com o Mete um negócio. caju e castanha. Caju. Castanha, Tudo bem. meu Deus do céu. E tem uma Enfim. curiosidade do arco. O arco a gente compra separadamente, né? Aham. Ah. Ah, é? Não vem com o violino? Tem alguns que vem, mas quando você tá num nível mais Não vem. profíssimo, É igual, não vem. é igual iPhone. É igual Como iPhone. o carregador. Você compra o violino e consegue tocar. Cadê o Tem arco várias dele? coisas que você compra separadamente. Ah. Tipo, a queixeira eu comprei separadamente, Queixeira. espalheira. Essa espalheira aqui, minha filha, só esse pedacinho aqui custa caro. Não fala. Não fala. Mas, ó, vou mostrar uma curiosidade pra vocês antes do próximo capítulo da história. Ah, Boa. Sabe essa parte branca aqui do Aham. arco? Sim. Sabe o que que é? não. Não. Isso aqui é crina de cavalo. É? Olha só. Mentira! Olha só, Olha só os vários. cabelinhos. Olha. Gente! Muito legal, né? Cavalo Demais. tem um cabelo forte, hein? Tem... Você já tinha visto Ó, isso, Guma? tem duas curiosidades. Crina de cavalo também. O Guma é o Guma cara. sabe Guma tudo. sabe tudo, não. E pra fazer os arcos, geralmente os cabelos de cavalo são de cavalos da Mongólia ou do Canadá, tipo, de lugares muito frios. Por quê? E aí, pra fazer... Porque... Bom, porque o cabelo é mais resistente, a crina é Menos mais resistente. ressecado, talvez, não sei. Olha, o violino dela tem uma necessaire. Tem uns produtinhos. Vamos fazer um... O skincare O dele. que que tem na necessaire do violino da Ana? Assistam nos stories. E aí, pra gente fazer o som, a gente passa uma resina que chama breu. O Guma, O Guma tá ali amando emocionado. esse podcast. Breu. Olha só. Breu. Se você tá com um arco sem breu, Ah, que eu tenho um arco aqui sem breu, olha só o que acontece. breu. Por que chama breu? Breu é escuro. Não é? Tipo, tá mó Olha, breu, não tem nada a ele ver. Ele É outro fica... breu. A gente tem que deixar ele soltinho, frouxinho, pra Aham. não forçar a madeira. Você só coloca quando você vai tocar mesmo. Exato. E aí você passa esse... Olha só, eu vou mostrar a diferença de um arco sem breu pra um Uhum. arco com breu. Tá, esse tá sem. Esse tá assim. Tá. Ixi, nem sai direito. Mesmo assim, tá muito melhor se fosse eu Parece um tocando rádio com breu. chiado. Exatamente. Parece um Agora rádio chiado, é verdade. eu preciso Vamos lá. de um paninho. Com breu. Paninho. Vou usar aqui. Agora com breu. Ah, Agora vai com limpar. Olha. É, aí ó. Isso aí inspirou a criação do Photoshop. Pera, o que tem a ver com Photoshop? Tem a ver porque tava horrível, ficou lindo. Ai, meu Deus. Nossa, ele nem sai, então. Não sai sem- som. Então, quando a gente manda trocar a crina
periodicamente, Ah, né? tem que trocar. Tem. Olha só. E aí, quando a gente pega o arco novo, com a crina nova, ela Hum. vem sem nada. E aí, a gente tem que passar o breu, porque é o breu que ajuda a fazer o atrito. E ele fica... Pra aí, então, Saiu o som. sair o som. Que E aí, a lindo. gente passa Que o breu coisa. periodicamente, depende do quanto você tá estudando. E Aham. muda o som completamente. Tem Completamente. mais Vida. contato, sabe? Sem o breu, você não consegue... Nada. É que agora ficou com um pouquinho de breu aqui, tá vendo? Olha. Gente do céu, estou chocada. Curiosidades violinísticas. Meu Deus. Eu acho demais, porque a sua história começou com você nem sabendo o que é nada disso. Exatamente, por isso que eu falo. Deve ter mais gente no mundo que vai gostar de violino que Com certeza. E a gente só não gosta porque a gente não conhece. Não Por conheço. exemplo... não gostava. Não gostava. Agora a gente gosta. Uma correção Eu acho que eu vou me importante. inscrever na aula de violino, mas é que eu tô com Não, mas medo. se ela começou tarde com 13, Fabinho. Não, eu- mas eu- olha eu- só, Eu olha com só. 28, né? 28 De de, rádio, carreira. Eu vou pesquisar no Mercado Livre quanto custa um violino pra ver se eu devo ingressar. Vamos ver. Ingressa aí, eu te dou aula. Vamos ver. Olha, já Ó, pensou? ó. Aula com a Ana Murakawa. Violino profissional. Vamos ver de uma marca Cê chamada não- Luthier. Conhece Luthier? Luthier, na verdade, é o nome do cara que faz violino. Ó, 984 reais. Compra que tá bom. Não deve ser bom. Pra você, Fabinho, Em você não 10 vai de saber. 98 sem juros. Fabinho, você não sabe Frete- tocar a violinha do frete 1,99, você vai grátis. comprar esse Ah, não, mas violino. esse aqui vem isso aí, vem o arco. Vem o Então, Você arco. falou que os bons não veio o arco, então isso aqui não é bom. É. Mas enfim, vamos Mas pra dando... começar, tu não precisa de um bambam, não. Aí, ó, É. pode comprar. Faz Compra aí você. 12 vezes. Aí você me Você que quer empresta. tocar, Aí você me Eu, empresta. Né, ela quer que eu compre, eu vou emprestar pra ela, eu conheço. claro. Ah, a Sou prima, besta. a família, né? E aí, Fica no e aí cartão você dele. foi para a Bulgária. Então, aí, o que acontece? E como é que você foi pra Bulgária, assim? De onde veio a grana? Como é que foi essa história? Você se escondeu na mala de alguém? Foi? Quase, menino, quase. Foi assim, eu voltei pra São Paulo decidida que eu ia estudar fora e que eu ia estudar na Bulgária porque eu precisava dessa tal disciplina, né? Eu, inclusive... Ai, menti pra minha diretora da escola. Tá te sabendo agora também. Porque eu tinha falado, né, que eu era sempre muito nerd. Então, quando eu tava no Ah, você terceiro... tinha crédito, vai. Quando eu tava no terceiro bimestre, eu já tinha fechado as notas pro ano todo. Aí eu falei pra ela, negociei com ela, falei assim, olha, eu já fechei Eu a vou nota embora. pro ano todo, eu vou embora do país, posso faltar o resto Do ano inteiro. do ano pra eu Também poder com uma estudar? nota dessa? Ela tinha muito crédito. Vê eu se Então, fazer um negócio desse, E ela esquece. mentia pra ir estudar. Só isso. Não, menina, e aí o negócio é o seguinte, eu dei uma festa de despedida e eu falei pra todo Você mundo, já tinha passagem e tudo? não tinha nada. É uma pessoa de fé. Admiro. Então. Admiro. Eu fiz uma festa de despedida. Eu lembro, na verdade, eu ainda dei 2 festas de despedida. Uma foi na Paulista, perto da Paulista. Um bar que chamava Opção, nem sei se existe mais. E aí eu falei pra todo mundo que eu ia viajar pra Bulgária dia 27 de fevereiro. 27 de fevereiro de 2008. Eu coloquei a data, falei pra todo mundo, gente, tô indo. Beijos, tchau, vai ser... E Ótimo, de onde bom. veio essa data? Eu inventei. Meu Deus. Porque eu sabia Bom. que eu precisava, tipo, criar uma urgência. E eu precisava de uma data. E tudo isso muito, assim, espontâneo na minha cabeça. E aí eu falei assim, cara, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. Mas Quantos anos você tinha? 17. Meu Deus. Eu moro em São Paulo. Osasco, São Paulo ali do lado. Que é o coração econômico do Brasil. Uhum. Se é o coração econômico, tem dinheiro. Se tem dinheiro, eu vou ter patrocínio. Eu E vou é pegar isso. pra mim. Então, tem abundância, dinheiro existe. E aí, na minha cabeça, eu pensei, dinheiro existe, então como é que eu vou fazer pra... Passar pra Consegui. minha conta. Exatamente. E aí, eu Sem escrevi ser presa, né? num documento lá no Word que eu ia precisar. A passagem deve estar custando tanto. Aí, eu vou precisar de dinheiro pra morar lá, e não sei das quantas. Fiz uma lista. E aí, eu falei assim, não, eu vou bater de porta em porta nos negócios de São Paulo e Uhum. vou pedir patrocínio. Uhum. E aí, um dos lugares que eu consegui uma reunião foi o próprio Projeto Guri, onde eu tinha começado. Então, eu já tinha saído do projeto, fui lá. E aí, eu consegui uma reunião com a diretora. E ela olhou pra minha cara
E eu ainda falava assim, olha, mas se você quiser ter essa oportunidade, tem que ser logo, porque eu vou viajar dia 27 de fevereiro. A oportunidade é sua, minha filha. Exatamente. E aí, ela olhou pra minha cara e falou assim, olha, talvez a gente consiga te ajudar com a passagem e tal, mas a gente te dá um retorno. E aí eu fui embora falando, yes, a passagem, Ótimo. tá ótimo, consegui uma coisa. E aí, eles depois tiveram até uma troca de diretoria e tal, mas foi muito rápido, assim, já estavam pra trocar de diretoria. Aí eu liguei pra lá uma vez, olha, gente, a data e tal, a data. E aí, isso já tava muito perto do dia 27. E aí, eles me ligaram de volta e falaram assim, Ana, você pode vir numa reunião com a gente aqui no projeto? Eu falei, claro. Aí eles, mas traz sua mãe também, porque eu era menor de idade, né? Sim. E aí eu já Mãe, Minha não mãe é nada. descobrindo que ela faltou na escola Não. a vez inteira. Não, essa parte minha mãe não sabe, não. Não sabe. Sabia. Agora ela sabe. Agora ela assiste o Tropicast, tá Oi, sabendo? mãe. Mas era muito responsável, era pra fazer a coisa certa, entendeu? Aí eu pedi pros meus pais me emanciparem, pra me ajudarem a tirar o passaporte. Então, por trás, eu tava já dando um jeito pra tudo. E também pros meus pais, falei, não, E vou precisar de viajar. visto pra lá? Pra- Não. Então, precisava de visto de estudante, né? Mas eu fui pra lá com visto de turista. Cara, vocês não têm noção de quão louca eu sou. Só foi, então. Só fui. Depois eu ainda tive que fazer um rolê pra conseguir meu visto na Grécia. Me perdi na Grécia, não sei. Cara, tem muita história. Gente. Foi essa época que teve uma campanha até dos artistas. Não, do seu isso aí visto. foi anos depois. Foi depois que teve um negócio da campanha dos artistas. Ixi, isso foi Se aprontando de novo. Isso Não você dá já tava na spoiler. Austrália. Não dá Ai. spoiler. Nessa época aí dos artistas já tava na Austrália. Já. Ixi, isso aí foi anos depois. Calma, Sempre aprontando. calma. Não, pior que dessa parte eu nem aprontei nada. A única Só parte que eu deu- tava, tipo assim, De boa. de boa. Não estava mentindo pra ninguém e deu errado, ó. Tá vendo? Pior que nem era. Eu nunca tinha pensado que era mentira, assim. Que no final das contas não era mentira. Uhum. Que eu fui, viajei, então... Tava profetizando. Tava sobre a sua profetizando, própria vida. exatamente. Uhum. Aí, quando eu cheguei na reunião com o Projeto Guri, parecia aquela coisa de filme, aquela mesa gigantesca com um monte de gente engravatada, um monte de gente. Na minha cabeça era gigante. E aí eles falaram assim, olha, Ana, a gente viu a sua determinação. O projeto na época existia há 15 anos, ou mais de 15 anos. E eles falaram, a gente não sabia que tinham alunos do projeto que estavam querendo se profissionalizar e que tinham convites para estudar fora, não sei das quantas, e a gente ficou muito comovido que Convite, você... que ela mesma se convidou. Não, a professora convidou. Ah, entendi. Só que eles Você só não tinha que tinham- arrumar o rolê Eles pra não ir lá. tinham bolsas de estudo lá. Uhum. Então tinha que arcar com a grana. O convite realmente existia. E aí ela tinha mandado carta e tal. E... Inclusive eu devo ter aqui. Que legal. E aí eles falaram que ficaram comovidos, que eu tava muito determinada em não sei das quantas, e decidiram criar um projeto de bolsa de estudos. Por causa de você. Sim. Uhum. E aí eles falaram que eles iam arcar com todas as despesas, só que eu não ia poder viajar no dia 27 de fevereiro, porque eu precisava abrir uma conta no banco. Então que eu ia viajar dia 8 de março, uma semana depois. Uhum. Mas, tipo, nesse meio tempo, Que ano isso? 2008. 8 de março de 2008 foi um sábado. Como você sabe? Porque meu filho nasceu 9 de março de 2008, no domingo. Olha, que legal. Você viajou um dia antes dele nascer. Um dia antes coisa, dele né? nascer, Foi Dia um das sábado. Mulheres. Não foi um sábado? Dia das Foi Mulheres. Um sábado. acredito 8 que de deve março. ter Um sábado. É. Uau! Dia 8 de março, Dia das Mulheres. Então eu fui, tipo assim, de zero, mas tudo. com uma fé inabalável, cara. Eu tinha tanta certeza que eu ia fazer acontecer. De alguma forma, não tinha como. Uhum. Tipo, eu já tinha falado pra professora que eu ia, que, tipo, pode fazer minha matrícula, minha inscrição, porque eu tô chegando. E, tipo, não tinha outra alternativa. Você criou a sua oportunidade. Exatamente. Do nada. Demais. Então, eu acho que hoje em dia, infelizmente, eu acho que tem muito disso, sabe? Ai, não existe oportunidade pra isso, ai, não tem caminho pra aquilo. Mas eu
não sei de onde veio isso, mas eu tinha essa vontade tão grande de fazer acontecer que você fez? que tinha, sabe? Aham. Eu tinha que criar um caminho. Eu criei um caminho que era completamente impossível. impensável, impossível. Tipo, Uhum. como que eu ia falar, gente, eu tenho, sei lá, 15 dias pra eu ir pra um outro país e eu não tenho nada. Uhum. Tipo, talvez hoje, com mais experiência, mais vivida, até a Ana de hoje talvez até desistisse, porque não, que trampo é esse? Como que eu vou fazer acontecer? Mas a Ana de 17 anos, Tava cara, nem sai vendo. da frente. E foi. E foi. Gente, E aí, quando eu que cheguei na demais. Bulgária, Hum. aí a realidade veio, né? Que idioma que se fala lá? Búlgaro. Búlgaro mesmo, não tem nada a ver com inglês. Não, Você falo aprendeu a falar? Búlgaro. Você aprendeu a falar? Aprendi a falar alguns idiomas por conta dessa experiência na Bulgária. Porque quando eu cheguei na Bulgária, eu não tinha noção de como ia ser o frio. Eu não tinha noção de como ia ser o idioma. Eu não sabia ler, era tudo cirílico. Então, tudo, É sabe o- o alfabeto russo? Uhum. Vixe! Diferente, é. Curiosidade, o alfabeto russo foi roubado da Bulgária. O alfabeto russo foi criado, o cirílico foi criado Na por Bulgária. 2 irmãos chamados Kirill e Metode. Então, Cirilo e Metode. E aí o Olha! alfabeto Eles roubaram. búlgaro e o russo, na língua deles, se chama Kirilica, que vem do Kirill. E aí os russos... Vixe, como é que você Pegaram. achava lá? Porque 2008 não tinha uma internet Não, tão... menina, não tinha igual tem internet. hoje. Não tinha internet no telefone, não tinha nada. Eu lembro que para eu estudar para as provas, a minha primeira prova, na verdade, era depois de 3 meses lá estudando. E eu fiquei tão nervosa, eu passei noites e noites estudando, e eu tinha que, ao mesmo tempo que eu estava aprendendo a matéria, eu tinha que aprender o idioma. Então eu sentava com um livro dessa lapa e com um dicionário para tentar aprender os dois ao mesmo tempo, sabe? Meu Deus do céu! Aprender A o idioma matéria- é isso. Pô. E o E idioma. E eu lembro que eu fiquei tão nervosa no dia, que eu fui pegar o ônibus pra ir pra universidade. Eu tive que descer do ônibus pra vomitar, porque eu tava assim. Gente! E aí eu lembro que eu cheguei na universidade, peguei outro ônibus, cheguei na universidade, e as provas na Bulgária não são provas que nem a gente tem aqui, tipo, são muito diferentes. O sistema de lá é, primeiro que a gente tem um negócio que chama Studentska Knижka, que é um caderninho do estudante. Então, no seu primeiro semestre, você tem lá as matérias que você vai fazer, Uhum. e aí você tem que ter a assinatura de cada professor. E quando você vai fazer as provas são orais. Então, essa prova entrava de 3 em 3, aí você pegava uns papeizinhos, sorteava e respondia na frente do professor. Meu Deus! Não tem esse negócio, cola. não tem cola, não tem essas coisas. Não tem escrever na carteira pro Não. outro dar uma olhadinha. Aí eu lembro, não tem nada disso. Aí eu lembro que esse primeiro dia da prova, eu fui pra lá e eu tava com um dicionário tentando falar como que eu falo pro professor que eu tô passando mal. Aham. Em búlgaro, eu não sabia. E eu, tipo, fui lá no dicionário, vômito. Aí, tipo, aí ele, tá, volta amanhã. Porque eram tantos Gente. alunos que às vezes a prova demorava Passava mais depois. de um dia. Aham. E muito estrangeiro? Ou não? Não. Só você? Só búlgaro. Era muito búlgaro. Às vezes os estrangeiros que tinham eram, tipo, gregos. Que Aí como Do é que lado. você sai do falar búlgaro pra falar grego? Não Nossa. tem a menor condição. E eu não falava inglês. Então, Você foi lá falando português e... feliz. E o frio? Como é que você fez com o frio? Cara, Porque a minha irmã já foi pro Canadá. Eu nunca saí do país, mas ela falou que o frio do Canadá é um negócio que te deixa triste. A sua alma entristece de tão frio. Não, mas isso é Porque não comprovado. tem blusa que Esses países as te pessoas são, sente. né? Não, mas eu digo assim, frias. né, em relação ao físico Ah, o frio mesmo, ao físico. Frio. cara, Sim. olha, eu tenho várias histórias com o frio. Primeira coisa é que o frio nas mãos. Às vezes a gente chegava na universidade e tinha que ir direto tocar com a mão congelando. E a professora Tanto faz. nem aí. Se tipo, vira. Se vira. E eu tenho algumas histórias com frio que são meio bizarras. Tem uma história, inclusive, que eu preciso perguntar para algum médico se é possível, porque eu, de acordo com o que eu entendi na época, tive os meus rins começando a parar de funcionar por causa do frio. Sim. Quantos graus fazia ali? Olha, eu peguei já menos 28. Meu Deus. Meu, tô E quando amando eu fui- 30 graus agora em São Eu Paulo. achei que ela ia Nunca falar assim, peguei faria. menos 2, menos Não. 28. Então, quando eu fui, eu
conseguiu a bolsa de estudos do projeto e tal, mas era uma bolsa muito... Limitada, era o básico do básico. Era o básico do básico. Então eu morava, cara, se eu mostrar os lugares que eu morava. E eu sempre falava, não, tá tudo ótimo, perfeito, porque eu tava muito grata por estar ali. Mas eu não tinha condições de comprar coisas caras, tipo, então eu economizava com o máximo possível. Inclusive, depois, até conto que teve uma menina da universidade que me inscreveu pra um desses programas de TV, tipo, minha amiga se veste muito mal, porque eu tinha um par de tênis. E você foi no programa? Claro que não, me senti muito ofendida. Falei, meu Deus. Tipo Esquadrão da Não Moda. é esse reconhecimento que eu Esquadrão vim da buscar. Moda. Lembra do Esquadrão da Moda? Cara, eu me sentia muito ofendida, mas na época, quando eu fui pra lá, eu comprei uma bota E ficou com a bota. e eu não sabia que eu precisava de uma bota específica pra neve, mas o que acontecia? Entrava água na minha bota. E congelava. Nossa, a água de menos 28. Então, e aí na neve, você vai andando na neve, a neve vai derretendo, vai entrando. Sim. Então, eu chegava na universidade, eu tinha que colocar as minhas meias pra secar nos que a gente chama de paro, né? Nos aquecedores que tinham lá. Cara, era uma coisa muito bizarra. E aí eu descobri que quando tá com esse tipo de frio, as mulheres precisam usar uma proteção extra por aqui. Como que eu descobri isso? Seus órgãos começaram a parar. Você falou, Um opa, dia tem um problema eu aqui. acordei, não conseguia fazer xixi. Aí não conseguia fazer xixi, aí eu, tipo assim, mas com vontade de fazer xixi, aí eu tento fazer xixi, só sai sangue. Só sai sangue. Ai, que sangue, medo. sangue. Aí eu fui tentar ir pro hospital lá, né? E pra eu me comunicar e pra, tipo assim, enfim. Aí eu lembro que tinha um hospital lá perto da minha casa. E aí eu fiquei numa fila de espera lá, fizeram aquela... Como que chama? Ultrassom, e o médico ainda riu da minha cara, tipo assim, mas você não tá usando roupa de frio? E aí ele, então, é porque seus rins Eu estão vim do Brasil, meu amigo. Eu não sei o que é isso. Não, esse médico, na verdade, era nojento, porque ele ficou me alisando ali, tipo, você é brasileira, e não sei das contas. Idiota. Então, Aí ele, porque os seus rins estão só parando de funcionar. Eu, o quê? Aí, Nessa naturalidade búlgara. por causa do frio. E aí você precisa usar uma proteção extra aqui. Você precisa comprar uma bota que não entre água e tal. Caramba! Então, e aí ele me passaram uns remédios lá. Paguei a conta. E aí eu entendi que realmente o negócio do frio não é brincadeira. Então, tipo, luva, tem que usar mesmo, assim, seu corpo sofre muito, então... Ô, Ana, só pra gente dar uma acelerada na história por causa do nosso tempo, eu queria saber, porque você teve essa experiência na Bulgária, e, meu Deus, mas você não parou aí, você foi pra milhões de outros países, né? Nossa, aconteceu muita coisa na Bulgária, e aí eu fui pra um outro festival de música, e eu recebi um convite pra estudar nos Estados Unidos. Tudo isso você não tava mexendo com o Instagram ainda? Não tava mexendo com rede social? Você tava... Foi Qual era o muito seu antes. foco ali? Era ser uma Quando eu saí do orquestra. Brasil, eu queria ser a melhor violinista que eu podia me tornar. Então, eu queria ser, tipo assim, uma das melhores, mas eu não tinha pretensão de ser, tipo, famosa. Essas coisas de Instagram não tinha nem no meu radar, tipo. Sim. Malemar tinha Facebook. E, na verdade, eu tinha que postar as coisas. Eles até me pediam, tinha um blog do Projeto Guri na época. E eu sempre fui muito tímida. Então, Não era seu rolê. não era o meu foco. Meu foco era, quero me tornar a melhor violinista que eu posso me tornar. Tipo, eu era hiper mega competitiva comigo. Eu estudava, gente, 8, 10, 12 horas por dia. Tipo, os dedos sangravam, sabe? Era um negócio... Era, tipo, obsessão. E aí, a Bulgária foi muito difícil porque essa disciplina russa realmente veio e ela não é assim tão romântica quanto a gente acha que vai ser. Né? Foi muito, muito traumático. E aí, quando eu tava pra terminar meu segundo ano, eu recebi um convite pra estudar nos Estados Unidos, né? E aí eu pensei, bom, eu quero estudar nos Estados Unidos, mas a universidade são 4 anos, né? E aí eu ouvi dizer que uma menina da universidade, ela ia fazer um esquema lá que ela ia fazer 2 anos em 1. Só que ela era búlgara. Aí eu falei assim, bom, se ela pode, eu posso. Aí eu sentei lá com o reitor, falei assim, seguinte, eu também quero fazer o 3º e o 4º ano ao mesmo tempo. Ele olhou pra minha cara e falou, você sabe que você vai fazer tudo dobrado. Eu falei, sei, ele, em búlgaro.
tudo bem. Pra quem foi do Brasil pra Bulgária, sem nada, tá bom, vamos manda Aí mais eu uma. fiz a minha faculdade em 3 anos, ao invés de 4. Aí o dinheiro que eu economizei do 4º ano, eu fiz um acordo com o Projeto Guri e usei esse dinheiro para ir para os Estados Unidos. Que beleza, hein? Eu tô Imagina chocada. ela numa faculdade do Brasil, assim, medicina 6 anos, ela faz em 1. 3 meses formada. Com doutorado. Fora da prontinho. curva, menina, superdotada. Ah, Você é superdotada, minha filha. superdotada, acho que não. Acho Claro que eu que sou é. esforçada. Não, Mas... o você esforço, também. Fabinho. Mas tá, lógico. Tem toda Mas- a questão se do você é esforço. extremamente inteligente, Imagina você seus é. rins parando de funcionar porra. e você... Ela é Mulher Maravilha. Segunda-feira. É a Gal Gadot. A Gal Gadot. Mas aí fui para os Estados Unidos. Aí eu fiz uma pós-graduação, fiz meu mestrado lá. Onde nos Estados Unidos? Eu fui primeiro para Carnegie Mellon University em Pittsburgh. Ela fala com Depois... sotaque. Pittsburgh. Hum. Depois eu fui para Kentucky. E pra quem aprendeu búlgaro e inglês, Então, eu não sabia Pronto. falar inglês, né? Eu aprendi inglês lá. É bem facinho o Que inglês. foi, né? depois Perto do Google, você não aprende tudo. Não, menina, na Bulgária eu jurei pra mim mesma que nunca mais eu não ia entender e não ia ser entendida. Então, Sabe Assim. tudo, fala tudo. Que Tinha- idiomas você fala falando isso? eu Quantos? falo, português, inglês, búlgaro, espanhol, francês, italiano e russo. Não é Tá superdotada, bom, não. Fabinho? Não é superdotada, A não. gente mal fala uns problemas. Problema. Mali fala português. Mas foi dedicação. Tem uma história de cada idioma, depois eu conto, se tiver tempo, né? Tô falando pra vocês, Tem gente. que marcar o muita episódio coisa, 2. tem Tem muita 3, coisa. 4. Aí você foi estudar nos Fui para os Estados Unidos, e aí depois eu fui para Kentucky fazer o meu mestrado, e depois fui para Texas fazer o meu doutorado. E lá nos Estados Unidos, vocês já devem ter visto em filme, tipo, essas coisas dos esportes, por exemplo, tem uma época que eles querem que certos alunos vão para essas universidades para, tipo, jogar nos times de lá, e aí eles Uhum. oferecem bolsa de estudo, Sim. e aí oferecem dinheiro, não sei o quê. No mundo da música, às vezes tem isso também. Como eu ia fazer o meu PhD, tinha algumas universidades Que te chamaram. que me chamaram e, tipo, vem pra cá, você vai receber tanto de dinheiro e a sua universidade vai ser de grátis e não sei das quantas. Então, tinha Uau! essas vantagens. E aí, eu recebi uma proposta muito, muito boa de uma universidade no Texas. E eu falei assim, cara, já me ferrei tanto na vida. Deixa eu. Deixa eu ficar um pouco mais em paz, né? Texas é calor. Meus rins vão se Calor dar e bem. frio, né? Não, Foi isso frio que eu também. pensei. Ave. Foi isso Muito que eu pensei. também. Faz um frio lascado lá. Até eu ver que tava nevando no Texas. Faz menos 20 lá também. Menina, Aí você. fui iludida, fui enganada. Mas você foi pro Texas nessa proposta. Fui pro Texas nessa proposta, só que quando eu cheguei lá, eu era espala da universidade da orquestra. Eu tava dando aula na universidade. Que eu tinha um legal. salário, eu tava tocando na orquestra da cidade. Tudo isso, tipo assim, aconteceu no meu primeiro ou segundo mês lá. Aí, eu pensei, tá, mas e agora? O que eu vou fazer? Como assim e agora? Tipo, eu sei, né? Mas na minha cabeça, eu Nunca tava bom. eu tava Sempre incomodada. Porque eu tinha um professor que falava pra mim, se você é a melhor pessoa no ambiente que você tá, cuidado, né? Porque você vai crescer pra onde? Tipo, Uau! então, eu ficava com isso na cabeça. E esse meu professor era completamente contra eu ir pro Texas. Porque ele falava, você precisa passar nas salas de estudo e todo mundo precisa ser melhor que você. Porque se você for a melhor, em quem que você vai se inspirar quando você estiver Meu lá, Deus, sabe? nunca tinha pensado nisso na minha vida. E aí eu pensei, cara, eu não posso me submeter à zona de conforto. Aí sabe o que eu fiz? Voltou pra Bulgária. Aquela. Eu empacotei a minha casa toda e eu deixei as minhas coisas com os meus amigos e eu falei, talvez eu volte, talvez eu não volte. Porque aí eu vim pro Brasil nas férias de dezembro, de Natal, pra passar o Natal com a minha família, só que eu só comprei uma passagem de ida. Porque eu falei, eu preciso decidir pra onde eu vou comprar a passagem de volta. Ai, meu Deus do céu, Ana. E aí? Aí, chegando no Brasil, eu comecei a pensar. E tinha a questão. Se eu não fosse continuar, eu tinha que devolver todo o dinheiro, Ah, não. Droga. Que você recebeu? tudo. É.
Porque eu não ia me formar na universidade, né? Então, tipo, eles iam ter que dar a bolsa pra outra pessoa. E você não vai dizer que você fugiu, não voltou e tá na lista da Interpol, não é isso, né? Procurado. Quero um novo desafio. Vou vender FBI. drogas. Aí, eu liguei pra universidade e falei, sinto muito, mas eu não vou voltar. E aí? Nossa, e a sua mãe? Não, mãe, eu vou voltar pro Texas. Não, depois de um tempo, eu ligava pros meus pais, porque quando eu falei assim... Eu lembro que eu falei pros meus pais, eu acho que eu vou me mudar pros Estados Unidos. E os meus pais, eles sempre foram muito francos. Eles falaram assim, olha, a gente não entende desse mundo. Então faz o que você achar melhor, tipo. Então eu já nem mais perguntava. Falava assim, tô me mudando pra tal lugar, tá bom? Tá bom, boa sorte, vai com avisa, Deus. Manda mensagem, né? Liga quando chegar. Exatamente. Eu falar pra minha mãe, vou morar em Barueri. Ela tava indo pra Bulgária, Grécia. Mãe, vou dormir na casa do meu Mãe, amigo. vou pra minha amiga em Osasco. Não, é muita loucura. Aí eu fui pro Brasil, aí você acertou. Eu comprei minha passagem pra Bulgária. Ah, tá. Voltou pra falei, Bulgária? eu imaginei que ela falasse, você acertou, Fala voltei a pra verdade, Osasco. Você conheceu um búlgaro lá, né? Não, pior que não. Sabe o que aconteceu? Eu falei assim, cara, eu quero me formar PhD doutora numa universidade da qual eu vou ter orgulho de falar que eu estudei lá. Então, eu preciso de um lugar neutro para eu conseguir me focar para fazer as provas do doutorado, porque pro doutorado a gente precisa fazer as provas práticas e a gente também tem que enviar uma proposta de dissertação, não sei o quê. Falei, eu vou ir pra Bulgária para eu conseguir focar 100% nisso e estudar que nem uma condenada de novo para eu fazer prova em alguns lugares. E aí, eu pensei em quais lugares eu ia fazer prova. Então, eu tava pensando em outras faculdades nos Estados Unidos. Mas aí, veio um blim na minha cabeça. Falei assim, tem um professor... A gente geralmente escolhe a universidade pelo professor, né? Que vai ser o nosso mentor, tipo o Mr. Miyagi ali. E tem um professor norueguês que ele é excelente. Ele é sabe assim, legendário. O nome dele é Ole Bom. E ele... bom mesmo. Ole Bom. Nunca tinha pensado nisso. É que eu tô há muito Depois tempo no eu Brasil. Tá vendo, Fabinho? Não é só você, não. Depois eu sou piadista. Caramba, Ole. Deixa. É bom, rapaz. O Ole fala português, inclusive. Vou mandar Olha, pra ele o ele corte. vai entender minha piada, então. Vai. Manda. E aí eu pensei, cara, esse professor é legendário. Por que não adicionar um novo continente na conta? Aí foi pra Noruega. Não, menina. Esse Ele aonde? dava aula em Sydney, Na Austrália. Só que tinha uma coisa que eu não sabia. Que no curso de doutorado já se fazia 7 anos que ninguém era aceito de violino. Oxi! Então, era muito difícil de entrar lá. Mandei uma mensagem pro Ola e falei assim, eu posso fazer a prova pra estudar com o senhor? Aí ele, pode fazer a prova, né? Que garantir que você vai entrar já é outra história. Peguei $3.000 emprestados, porque eu já tinha ido à falência, né? Ali tinha que devolver todo o dinheiro pros Estados Unidos. Meu Deus. Peguei $3.000 emprestados e fui na cara e na coragem e na fé que eu ia passar nessa prova na Austrália. Você já tava com essa informação dos 7 anos que ninguém passa ou não? Não. Não sabia? Só foi Não sabia, só então. fui e tal. E aí, quando eu fui fazer a prova, até o Ole tinha me falado, né, que a professora mais carrasca era professora X e tal. Só que quando eu fui fazer a prova, eu tava tocando um concerto pra violino e orquestra do Tchaikovsky. E tem umas coisas na questão violinística que é muito assim de legado, sabe? Tipo, ele me ensinou que eu vou ensinar pra tal pessoa, que tal pessoa. Então, a gente geralmente tem a genealogia de com quem que você estudou. Então, as pessoas falam, mas você estuda violino, você estudou com quem? Que isso já diz muito sobre quem você é, sabe? Entendi. E aí, um dos professores que ela tinha estudado era um dos professores que a minha professora búlgara tinha estudado. Então, quando eu tocava as coisas, ela já sabia a familiaridade. Então, tinha aquele match. Eu olhava e ela sabia. É de tal escola, de tal professor. E aí, ela foi a que me deu a nota máxima. Entrei na universidade. E aí, depois você ficou sabendo dos 7 anos? Depois eu fiquei sabendo. Tá bom. Entrei. Mas essa professora que, tipo, barrava todo mundo. Aí eu entrei, só que aí não tinha bolsa de estudos, né? E a faculdade custava $120 mil. Eita. Aí quando eu cheguei lá, eu também descobri que eu não podia fazer prova pra tocar nas orquestras de lá.
porque você precisava ser residente permanente ou australiano pra tocar nas orquestras da Austrália. E eu não era nada, eu era estudante. Então, eu não tinha o que fazer, comecei a tocar na rua. Tipo assim, pôr ali o seu chapéuzinho. Exatamente. Não Porque eu acredito. precisava pagar a universidade. Então, tipo, era mais uma dessas coisas, sabe? Tipo, eu queria tanto fazer acontecer que nessas horas, minha filha, não tem ego, não tem nada. Tipo, tá bom, o que eu preciso? Preciso Ana do céu. pagar o aluguel, preciso fazer... Menina, eu já dei aula até de búlgaro na Bulgária, pra você ter noção. Tô Meu impressionada. E aí, nisso que eu comecei a tocar na rua, foi me abrindo muitos olhos pra muitas coisas, porque na comunidade clássica e erudita, né, que nem eu falei pra vocês no começo, às vezes eu até recebia xingo, né, porque eu tinha essa mentalidade também, que tipo, a gente estuda muito, muito pra fazer uma coisa muito precisa, é uma questão, sabe, de honra, do legado e de não sei das quantas. Então, eu lembro que nos Estados Unidos uma vez perguntaram se eu podia fazer um concerto tocando violino elétrico, e eu... Não. Olha, respeita a minha Violino crina de elétrico. cavalo. Dá licença. Violino elétrico? Me dá licença. Eu nem sabia que existia violino elétrico. Eu Existe. também não. Tipo, Mas pela cara dela, eu imaginei que não era bom. falei, meu amor, estou estudando, o concerto vai deformar a minha forma de mão, não sei das quantas, sabe? Tipo assim... Você cria um ego, assim, de que onde você tudo tá. muito específico. Tipo assim, se eu for tocar em um outro instrumento hoje, além do meu, os espaçamentos vão ser milimetricamente diferentes. Que vai dar uma diferença no som. Se eu for tocar com outro arco, dá diferença. Então, o violino elétrico... Tipo assim, eu tava pra fazer um concerto com orquestra, como solista, e eu pensava, eu não posso nem pensar em tocar num outro instrumento, porque vai mudar milimetricamente a distância dos meus dedos. E, sabe? Era tipo assim... E tem isso mesmo. Isso Isso é é uma preocupação real. Isso é uma preocupação real. E aí, quando eu fui tocar na rua, foi uma questão tipo assim, tá, mas e agora, sabe? O que eu vou tocar? Se eu vou tocar só isso, só aquilo. Eu comecei a tocar muita coisa clássica, mas aí muitas pessoas pediam pra eu tocar, você consegue tocar Titanic? Você pode tocar Over the Rainbow, Além do Arco-Íris, você pode tocar isso, aquilo. E aí eu fui me abrindo mais, e eu fui percebendo essa conexão mais próxima, sabe? Uma coisa é você tá no palco, Sim. e outra coisa é você tá ali cara a De cara com a pessoa. E você vê a reação dela, né? Exatamente. E aí isso foi me amolecendo o coração, sabe? Que legal! E aí, demais. da rua, eu comecei a receber convites pra ir fazer outros tipos de eventos. E aí eu acabei conhecendo mais e mais pessoas. E aí eu acabei me tornando, tipo, uma das violinistas mais requisitadas quando vinham artistas. Eu, eu tocava no The Voice, eu toquei com o Eminem, toquei com o Michael Bublé, com o One Republic, tipo... Em show? Os maiores... Que sensacional. Então, tipo, eu adoro o Michael show Bublé. do Eminem... Ele chegava Eminem na Austrália e também. me indica um violinista. Exatamente. E aí, não, lá o é Eminem você. me contratou pelo Facebook, cara. O Ele Eminem te te mandou mandou- mensagem? Não, foi a assistente dele. Não interessa, é a coisa do Eminem. Que demais. Pelo Facebook. Tipo... Que sensacional. Muito exatamente. legal. Aí, o que acontece? Eu terminei o meu doutorado. Doutorado, a gente podia ter um prazo ali entre 3 e 5 anos, mas eu terminei em 2 anos e meio. Nem falando. me impressiono mais. Tô falando que a menina é Mas fora aí, da o que curva. aconteceu? Porque eu queria, minha carreira tava indo muito bem, eu queria terminar logo o doutorado pra eu poder focar só na carreira. E aí, antes de terminar, eu conversei com vários advogados, vários não, uns 5, pra saber qual que era o próximo passo que eu podia dar, porque eu queria continuar morando na Austrália, porque as coisas estavam indo muito bem. E aí todos falaram, você tem um portfólio gigantesco, você deve aplicar para esse visto que se chama visto de talento distinto. Todos falaram, não, 100% de certeza que você vai conseguir, porque, cara, até pro Papa eu já tinha tocado. Então, tipo... Você tocou pro Papa? Qual Papa? O Bento. Bento XVI? Jura? O alemão, né? Eu não me Eu lembro. não lembro da nacionalidade dele. Mas o Bento... Bento XVI. Você tocou pra ele? E aí, cara, tipo assim, eu tinha E um tocou pra nós portfólio. também.
Aí, Babi, a gente tá chique demais. Nossa! Meu Deus! Não, aí, tipo, tá bom. Aí eu... era muito caro pra aplicar pro visto. Uhum. Mas apliquei pro visto com a melhor advogada, a especialista nesse tipo de visto. Uhum. E ela falou assim, não, Ana, fica tranquila. Vai Já ser suave. apliquei tantos casos, você é um dos melhores portfólios que eu já vi. Suave. Eis que eu tive uma crise com Deus na pandemia. Uhum. Por quê? Começou a pandemia, começou os shows todos Cair. Caiu. pararem. Você tava lá na Austrália. Tava na Austrália, parando, e eu tipo assim, meu Deus, minha carreira. E aí eu tinha algumas amigas que estavam no digital. Uhum. E aí elas falaram, ai amiga, por que você não faz um curso em não sei das quantas? Porque você fala vários idiomas, tem o seu PhD, não sei das quantas. E aí eu falei, ai, talvez, né, quando a coisa tá apertando, eu falei, tá bom. Aí eu me vi, assim, tipo, dando aula de inglês e corrigindo várias coisas de madrugada. E aí eu lembro que eu falei assim, meu Deus, eu não tô entendendo mais nada. Eu comi o pão que o diabo amassou na Bulgária, passei por um monte de coisa. E o meu caminho é dando aula de inglês. Tipo assim, não menosprezando, mas podia ter feito um caminho bem mais fácil, né? Uhum. Tipo, sim. O que acontece? O que tem a ver o violino? Cadê o que violino? Que é pra fazer? É. Exatamente, porque aí eu comecei, tipo assim, o negócio começou a crescer muito rápido no digital com esses cursos. E demandava muito tempo. E eu tava cada vez menos próximo do violino. E eu, tipo... Aí tinha uma questão também, tipo assim, eu não quero ser a Ana, a pessoa da produtividade, a pessoa dos idiomas. Deus, cara, violino sempre foi minha paixão. Aí eu falei assim, Deus, olha só, eu preciso que o senhor seja muito claro comigo, mas desenha. Qual que é o propósito que o senhor tem pra mim, sabe? Porque eu já não sei. Menina, não deu uma semana. Eu tava dando aula por Skype de violino. Na época eu dava aula na Universidade de Sydney. E aí, termina um aluno, eu vou abrir meu e-mail. Aí eu abro meu e-mail, tem o e-mail da imigração. Eu falo, ai, que legal, meu visto saiu, uhul. Aí eu abro o e-mail e tá escrito que meu visto foi negado. Por quê? Porque falava que eu não tinha seguidores o suficiente pra provar que eu era uma artista internacional. Na verdade, que saco. O povo a olhando no palavra que Instagram. eles usavam era tipo números Demônio. expressivos, alguma coisa assim. Foram te stalkear. Foram olhar. Porque esses casos são analisados um a um, né? E aí eu, tipo assim, eu não acredito. Ou seja, ela foi pro mundo inteiro, PhD, com um monte de coisa, e o povo, ai, mas e os seguidores? Exatamente. Como é que que você vai ódio. provar uma artista, que você é artista? Se você não tem TikTok, ai, que absurdo, gente. Não, na época nem TikTok, ainda bem, graças a Não Deus. existia. Que ano foi isso? Não, mentira, existia sim, mas ninguém dava Não bola era ainda, porque comum era no começo ainda, da pandemia, tipo 2020, 2019, 2020, começo da pandemia. Quer dizer, não é um passado tão distante. Não é tão distante. Ano passado, né? Gente, Não, é que a gente atropelou perdeu, tudo né, assim, ó. a noção de Exatamente. tempo nessa período aí. Aí o que acontece? Eu lembro que eu tentei ligar pra minha irmã na época. Ela não atendeu, aí eu lembro de eu me ajoelhar no chão da sala, chorar. E eu tinha aluno, tipo, em 15 minutos, então eu tinha que me recuperar. Você dava aula de Ai, inglês? Eu De Você violino. dava aula de violino violino? Ah, tá, na mas você- universidade, mas- mas eu mas tava você- fazendo os cursos no digital, mas você dando aula fazia- de inglês. Ah, isso, porque você falou. Aí eu Tava fazendo os pensei. dois. Não, eu pensei, mas você não falava inglês até outro dia, né? Aí Não, aprender inglês não, dava aí- aula. Aí, meu filho, Oh, ela já foi no Texas, Pittsburgh. meu Já Deus. foi pra todos os cantos. Não, e aí eu já tinha terminado meu PhD na Austrália também, né? Em inglês. Sim. Que, inclusive, meu inglês acho que é melhor que o meu português hoje em dia. Porque eu tenho inglês acadêmico, Eu né? não duvido. Eu Eu inglês não duvido. australiano. Português, você me eu pede gosto, pra escrever em português, Eu menino. gosto do inglês australiano. Gosta? Eu gosto que é diferente, né? Arvel. Do Dire Straits, É mais difícil sabe? Da de banda. entender, né? Pra gente Dire estar acostumado Dire com Straits é americano. uma banda diferente. australiana, né? E o inglês deles é diferente, seu sotaquinho. Cada um tem sua particularidade, Daí... não é? Eu sou um Cara, fluente, às né? vezes Claro, quando né, eu ligo pros Fabi? meus amigos nos Estados Unidos, ele... O que aconteceu com você? Que sotaque é esse? Cadê Ela- seu Zé? Diferente. É sotaque de alguém do mundo, que pertence ao Não, mundo exatamente. todo. Mas e aí? Aí,
na época, a comunidade de brasileiros na Austrália é muito unida, né? Uhum. E como eu tocava nos shows lá, as pessoas me conheciam, às vezes eu dava ingresso, então muita gente sabia que eu tinha aplicado pro visto. E aí, quando eu soube da notícia, eu não sei porquê, na minha cabeça me veio de entrar no Instagram e contar pras pessoas. Uhum. E aí, eu lembro que eu abri o Instagram e eu chorando, falando, olha, gente, eu tenho uma notícia não muito boa pra dar, mas o meu visto foi recusado. Se vocês acompanham o meu trabalho, gostam do meu trabalho, pede pra alguém me seguir, compartilhe meu trabalho, ou escuta as minhas músicas mais uma vez e tal. Porque tinha um detalhe. O visto foi recusado, mas não era assim só recusado. Eles me deram 21 dias pra mudar isso, ou 28 dias pra sair do país. No meio da pandemia. Gente! Que provação, hein? Meu Deus. Aí, Hum. com a graça de Deus, o negócio viralizou. Uhum. Aí, tipo, passou no Luciano Huck, saiu em vários jornais, várias matérias, e aí que vieram Vários os artistas, seguidores. E aí você vários começou a ver os seguidores vindo. Você os precisava de seguidores. quantos seguidores? Então, Tinha eles um não mínimo? falavam. Mas a advogada tinha falado que a gente precisava pelo menos de 500 mil. Oxi, meu Deus. Então, E aí você foi, e em 21 dias deu certo. deu certo. Dá um filme isso. Que sensacional! Eu ainda vou assistir seu filme. Ana Se Deus Murakami. quiser. Vai Em nome virar um de Jesus. filme. Impressionante essa história. Se Deus quiser. Nossa. E... Algum cineasta assistindo esse podcast vai ver. Olá, cineasta. Eu faria um filme desse. Nossa, Né? fácil. Com certeza. Filme ou documentário? Acho que um filme Não, um mesmo. filme. Quem um te filme. interpretaria, se você quisesse, se você fosse fazer um... Que atriz você escolheria pra te interpretar? Vai ser em português ou em inglês? Em inglês, porque você é todo internacional. Emma Watson. Ô, Emma nossa, Watson. até Eu acho que não é um documentário, é um filme É um baseado filme. em fatos reais. É isso. Ai, É muito louco. Que aí eu o estou filme sonhando com sempre esse dá aquela. filme. O filme sempre dá aquela floreada. É, né? Aí tem o par romântico que você não falou né? Mas aí vai ter um par romântico, essas coisas. ou Né? par romântico é o violino por enquanto? Ou ainda... Por enquanto. Quem é o seria o par violino. romântico, hein? Quem seria o ator? Por enquanto é o meu violino. O violino. Mas... Muito bem, casou com o violino. Isso Tá aí. bom, tá bom. E aí deu certo. Estou em processo de seleção de maridos agora. Aí, ó. Aí. Aí, ó. Mas, ó, Já, não já. vem não, qualquer não vem um que aí. não tem, é. Pelo amor de Deus, olha o currículo dela. Me poupe. E aí, cara, aí que, tipo assim, eu que era super tímida, que tava só na minha, querendo fazer o meu melhor no meu mundinho nerd, de repente, uma enxurrada de pessoas. E aí eu tenho que virar blogueira. E aí que vem, sabe, essas várias pessoas que nunca tiveram contato com o violino, que vêm pela história. Sim. E eu me vejo com essa responsabilidade gigante nas mãos. De agora eu preciso entretê-las também. Agora, sabe, o que eu faço com isso? Como que eu vou mostrar o violino para essas pessoas que nunca tiveram contato com o violino? E aí que eu comecei esse projeto e eu entendi o meu propósito. E aí eu não só consegui o visto, agora eu sou australiano também. Tenho passaporte e Eita, tudo. legal! Tá vendo? Sensacional. Bom. E aí, cara, pra mim também foi uma resposta de Deus, falando assim, menina, pois continue com o violino, que até os fãs eu já te dei, então... Gente! E agora eu quero levar o violino realmente pro maior número de pessoas. Se você não me segue, me siga, por favor. Manda mais uma Pois pra... dessa é o né? mínimo que você me Toca faz. mais uma pra gente, toca pro papo. Agora eu vou abusar. Toca Agora pra eu mim vou de tocar novo. uma clássica, pode? Vai, Pode, claro. claro. Mas uma clássica que vocês vão conhecer. Tá bom. Vamos lá. Ai, que lindo! Que lindo! Eu já gostava de violino antes, Sensacional. agora então... E mais uma popular? Já pode emendar mais uma popular? Pode. Vai, Tem mais uma alguma popular. aí? Apesar que essa que você tocou agora, clássica, É uma que clássica todo mundo popular. conhece. É. Clássica popular, O que você exatamente. gosta de tocar? Você por gosto pessoal. Cara, essa é uma pergunta muito difícil, porque realmente depende do dia. Uhum. Tipo, do seu humor, do que você tá sentindo na... Manda mais uma nacional aí. Você mandou
Você mandou um Chitão, já mandou um Coldplay. Deixa E eu agora pensar. vamos numa outra. Uma clássica brasileira. É. Reconhecer? Ai, claro! É que eu não quero estragar, né? Senão eu tava cantando de novo. Meu riso é tão feliz contigo. Ai, que lindo, Ana. Que lindo. Muito lindo, bom. lindo demais. Nosso tempo acabou. Nosso tempo acabou, mas infelizmente acabou. Quanto tempo a gente ficou? Eu nem sei quanto Acho tempo. que a gente tá Juan. 1h30. Não acredito. Uma hora e meia batendo Passou super rápido, né? E a gente ouvindo tantas histórias. Meu Deus. Você Bom que tá aí demais. assistindo a gente, ficou Foi até nem o final metade. do podcast. Pois Tem é, que fazer o 2. siga a Ana nas redes sociais dela. Pode falar suas redes sociais pra essa câmera, Ana. É Ana com 2 N's, Murakawa, Murakawa, .violin. Então, tipo, violino sem o O. Então, anamurakawa.violin. Você vai colocar Ana Murakawa, você já vai achar Achar. lá o perfil dela. Siga, curta, divulgue o trabalho dela, porque realmente muita gente precisa ser inspirada pela história dela. Isso aí. Porque que eu tava Exemplo de pensando, determinação. enquanto a gente tava conversando aqui, ouvindo toda a sua história, a sua história não tem a ver com violino apenas, né? Ela é inspirativa pra você, que tem uma ideinha aí na sua cabeça, que você fala, não, nem a Não pau vai eu dar consigo, certo. nem a pau, isso nem existe o que eu tô Uhum. pensando. Pois é, se apega com Deus, tenha fé naquilo que você consegue Verdade. criar. E Ana, muito obrigada. Não, muito obrigada. Amei Eu estar tô aqui com saindo aqui vocês. inspiradíssima dessa Sensacional. conversa. Obrigada, Sim. gente. Essa eu vou aplaudir de pé. Ah, gente, que Sensacional. honra. Ana Murakawa. Obrigada. Bom demais. A mulher Parabéns. tocou pro Papa e pra nós. Pra nós também. É, humilde demais, Não, né? E pra você aí. É isso. Né? Internauta espectador aqui do Tropicast, o podcast da Tropical. É isso aí. gente. DMRZ Produções, Sala 22, Guma, valeu. Fernando Jobs, obrigado por trazer Valeu, essa Jobs. pérola aqui, Ana Murakawa. Continue Obrigada, brilhando. gente. Foi um Obrigada. prazer. Prazer é todo nosso. Valeu.